aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho, libertar os cativos e curar os enfermos. Por isso, antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma breve palavra: santo ou profano. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Levítico, capítulo 11, verso 44. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam pela terra. Levítico 10, 10. Para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Pastor, o que é profano? Profano é tudo aquilo que não é santo, aquilo que é comum. Santo é aquilo que não é comum. Enfim, comum é ser profano. Quando mataram um porco no templo, havia uma profanação no santo lugar, ou seja, usando algo comum em um lugar santo. Em 167 a.C., Antíoco Epifano, governador grego, sacrificou um porco no altar do templo de Jerusalém. Quando Uzá encostou a arca, ele morreu, pois era apenas uma pessoa comum, que não poderia tocar naquilo que era santo. Em 2 Samuel, capítulo 6, verso 6. Com relação ao povo, Deus transformou santo aquilo que era comum. Quando Pedro teve a visão do lençol, Deus declara que ele via como um profano que havia santificado por Deus. Não era algo mais comum. Em Atos capítulo 10, verso 10 ao 15. Pastor, quando somos comuns ou profanos na obra de Deus? Primeira coisa, nós somos comuns quando fazemos que não provém de fé. Em Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque não provém de fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que fazemos sem uma atitude de fé é profano ou comum. Pode ser o chamado, a oração, uma visita, a célula, ou mesmo uma leitura da Bíblia. Um dos pecados de Davi foi a contagem do povo. Que tem de mal contar o povo, pastor? Aparentemente nada. Mas atrás dessa atitude de Davi tinha algumas coisas ocultas. Em 2 Samuel, capítulo 24, verso 10. Mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer e ele disse: ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me, o que fiz foi uma loucura. Ele contou porque não queria estar nas mãos do Senhor. Ele contou para ver o tamanho do seu poder para enfrentar o inimigo. Ele contou porque estava sem fé para crer no impossível. Somos comuns quando fazemos para o homem e não para Deus. Em Colossenses capítulo 3, verso 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. O exemplo de Saul, ele estava preocupado com o homem e não com o Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 15, do verso 24 e 25. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi os mandamentos do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. O que adianta se os homens nos aprovarem e Deus nos reprovar?
Somos comuns quando o nosso amor a Deus é igual aos outros amores que temos. Em Mateus capítulo 22, verso 37 ao 38, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Amar é algo que está dentro de nós. Mas se o nosso amor a Deus é o mesmo com que nós amamos as outras pessoas, os quais somos apaixonados, então nosso amor é comum para com Deus. O amor para com o Senhor é aquele que leva a abrir mão das coisas legítimas por causa dele. Em Lucas capítulo 14, verso 26 diz: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmã, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Muitos relacionamentos tomam o lugar do Senhor. Em alguns casos, as profissões mesmo tomam o lugar do Senhor. Profano o santo quando nós tratamos a Deus de maneira comum. Em Lucas capítulo 7, do verso 44 ao 46. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou os meus cabelos. No verso 45, não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Precisamos valorizar aquilo que tem valor. O maior patrimônio das nossas vidas é o Senhor. Como você trata com Deus? A maneira como você trata com Deus diz a respeito o quão santo você é. Profanamos o santo quando tratamos conosco da maneira mais comum. Somos filhos de Deus e templos do Espírito Santo. Quando você pega isso que é santo e trata de maneira comum, você está profanando o santo. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Profanar o seu corpo é expor a imoralidade. Profanar o seu corpo é expor a chocarrices. Efésios capítulo 5, verso 4. Profanar o seu corpo é expor a lugares sujos. Mas profanamos a nós mesmos quando deixamos de crer na palavra para crer nas mentiras do diabo. Profanamos o santo quando tratamos a presença de Deus de maneira comum. Jonas capítulo 1, verso 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A Bíblia mostra claramente que a presença do Senhor está vinculada a uma missão, a qual somos designados. Não existe presença de Deus apenas para um desfrute vazio, sem sentido. Cuidado com a adoração e a contemplação vazia e sem uma missão. Quando adoramos o Senhor, Ele é o Rei, e como Rei, nós somos os seus súditos. Ninguém tinha intimidade com o Rei. A intimidade mais próxima para alguém poderia ter era ser convocado para desempenhar uma missão. Então, o nosso relacionamento com o Senhor também passa a ser este lugar, o lugar de ter uma missão para desempenhar. Não existe intimidade se não tem algo para desempenhar, uma célula para liderar, um chamado a cumprir. Eu quero te perguntar, como você tem sido diante do Senhor? Como uma pessoa comum ou como uma pessoa santa? Para você, é ser como uma pessoa comum ou profano diante de Deus? Como você tem tratado Deus? Com prioridade ou com algo secundário na sua vida? Nessa hora, eu quero orar com você. Pai,
Em nome de Jesus, teu Filho amado, eu oro por mim e por meus irmãos, para que nós tenhamos revelação dessa palavra, para que nós tenhamos entendimento, o que é santo e o que é profano. Nos livra, Pai. Ajuda-nos a ser santo como o Senhor é. Livra-nos, ó Deus, da queda, da vergonha, da mediocridade. Livra-nos da tristeza. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Que nós possamos cada dia mais, através do Espírito Santo que habita em nós, nos dando sabedoria, nos dando revelação, avançar na Tua obra. Capacita-nos, ó Deus, capacita-nos, ó Espírito Santo, para que possamos cada dia mais ser a imagem e semelhança do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.